Fala, peregrino, seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Maçônicos, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar da questão da essência da maçonaria. Um comentário aqui do peregrino muito bacana, né, que é o querido Rodolfo Viegas, né, que ele falou aqui que o Marcelo Deodébio, né, que é o irmão lá de São Paulo, eu sou aqui de Curitiba, certo? É um irmão, já vou mostrar o comentário, que o irmão Deodébio falou que os segredos da maçonaria encontram-se no vitriol, né? Então, vamos falar a respeito desse assunto. Eu me chamo Luiz Miller, sou mestre maçom e faço parte da Ordem Maçônica Universal. E se você está chegando aqui agora pela primeira vez, vou fazer um convite do fundo do meu core, do meu coração, do meu core, que está aqui, o coração é no meio, né? Faça a sua inscrição aqui no canal, já deixe o seu like e ative as notificações, e assim você fica por dentro de todos esses assuntos que orbitam a maçonaria, né? E você que pensa no futuro, dê uma olhadinha nesse conceito muito interessante de você fazer um investimento, pensar no futuro da sua família através do consórcio, né? São várias formas, mas dá uma olhada aqui nesse nosso patrocinador. Existem e você sabe bem disso. Para tudo é necessário planejamento. Já pensou em fazer um planejamento financeiro? Ninguém melhor do que uma pessoa tecnicamente habilitada para isso. Por isso que eu tenho uma parceria com a Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Consulte um dos nossos especialistas. Ele vai lhe apresentar um plano concreto de planejamento e investimento que realmente pode mudar a sua vida, através do consórcio imobiliário de altos bens e serviços. E se você não pensou nesse assunto ainda, faça uma consulta. Você vai ver que vale muito a pena. Use o código 7777 no WhatsApp aqui embaixo. Palladio Investimentos e Recursos Financeiros. Um negócio de irmão para irmão. Então a questão aqui nesse vídeo é a seguinte, né? Falar da essência da maçonaria através do contexto do vitriol, certo? Então tá aqui a pergunta, foi do querido Rodolfo Viegas, aqui como eu falei, né? Tá aqui, né? Ele fez um comentário que eu separei aqui, ó. Rodolfo Viegas. Marcelo Deodébio falou no podcast Inteligência Limitada que todos os segredos da maçonaria encontram-se na imagem do vitriol, né? Então vamos ver a imagem do vitriol, o que esses malucos estão falando, né? Então refere-se justamente a essa imagem aqui. Eu fui no Google aqui, né? Digitei vitriol, como você pode ver aqui apareceu um monte de coisa, né? Mas basicamente, né, se refere assim, talvez essa seja a imagem mais emblemática, né, cara? Que é o vitriol refere-se ao visita interiore terrae, retificando em Vênus ocultum lapide, né, que é o visita interior da Terra, e lá encontrará a pedra oculta. Tem outras questões de aprofundamento aqui, ó, que legal, né? Aqui, ó, Mercúrio, Sal, cadê o enxofre? Ele está em algum lugar, enxofre, certo? O pão, né? A transição, a morte, a igualdade. Então essa é a imagem do vitriol aqui que está pública, né? Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto. Eu até aqui, só para fazer dar uma olhada no meu site aqui, luizmiller.com.br, né? Aqui nos meus livros aqui, ó, você vem aqui na parte de cima. Esse aqui eu estou no desktop, mas é a mesma coisa no celular. Não. Lancei há pouco tempo aí esse livro do Aprendiz Maçom, certo? Então tem a imagem lá atrás do vitriol, né? Então, na verdade, acabou sendo uma coincidência, porque justamente é isso, né? É a verdade, né? O vitriol se enquadra, né? Os livros aqui, muitos se encontram aqui, você pode fazer uma compra direta. Esses aqui são os livros físicos, né? Como aqui, ó, clica na explorar os livros, né? Catálogo de livros. Tem os livros físicos, né? Tem os e-books. E você pode também ir na amazon.com.br ou amazon.com, tem os livros também, né? É só digitar meu nome lá na Amazon, fazendo uma propaganda aqui também, Amazon. Deixa eu ver aqui, amazon.com.br, certo? É só entrar aqui na Amazon, pôr lá no Luiz Miller, lá vai aparecer os livros, né? Tem em várias línguas também, certo? Aqui estão os Kindle, certo? E daí tem os livros físicos aqui também, né? Se procurar aqui, eu só procurei aqui mas tem os físicos por aqui também, mas no site tem um descontinho,
certo? Então, é no site lá, certo? Então é isso aí, né? Respondendo a pergunta, o Marcelo Deodébio falou no podcast Inteligência que todos os segredos da maçonaria encontram-se na imagem do Triol, né? Então, sem dúvida nenhuma, né? Para quem não conhece, o irmão Marcelo Deodébio, irmão da maçonaria tradicional também, né? Como eu falei, né? Eu sou aqui de Curitiba, Paraná, ele é de São Paulo, também é um grande estudioso aí da maçonaria, certo? E se eu não me engano, eu acho que eu até assisti esse podcast ali, mandar um forte abraço aí pro irmão Deodébio, certo? E sem dúvida nenhuma, Rodolfo, se encerra mesmo, né? Se vê o que se trata, né? Visita interior da terra, e retificando em Vênus oculto lápide. Olha que interessante, né? Visita o interior da terra e lá encontrarás a pedra oculta, né? Então a maçonaria, ela fala, tem algumas questões relacionadas a esse contexto, né? Primeiro, o que se vitriol? Né? Ele vem dos alquimistas, né? Então, para quem não sabe, né, essa prática alquímica, né, podemos pôr assim, né, tem alquimia também é separada em alquimia operativa, ou seja, aqueles carinhas que ficavam lá nos laboratórios fazendo experiências para tentar transformar os metais em ouro, né? Os caras queriam grana, certo? Ou procurando a pedra filosofal, né? Fazendo lá uma experiência para procurar a pedra filosofal, do Harry Potter, né? Essa história toda. O Elixir da Longa Juventude, essas coisas todas, né, são ligadas à alquimia, né, é uma busca prática, né. Isso aí a gente pode pôr, é uma ciência tradicional, né, que ela teve esse desdobramento e tornou-se a química, né, um estudo aprofundado lá da essencial das coisas, né. Então hoje é química, antigamente era alquimia, certo? E ela era, né, ou é, assim, ela é presente, muito presente, se fala muito alquimia, talvez quem conhece um pouquinho já conota, assim, a uma ligação à Europa antiga, da Idade Média, certo? Então, de fato, né, existe a alquimia europeia, mas para quem não sabe, também existem grandes alquimistas lá no Oriente Médio, certo? Então tem vários que se dedicaram ao estudo da matemática, da astronomia, né? Astrologia, no caso, também astronomia, certo? Mas falando aqui mais pontualmente, lá no Oriente Médio também, naqueles povos, né? Sempre teve estudiosos alquímicos, né? Que tinham suas relações, inclusive, mais avançadas, né? Na verdade, a alquimia europeia é filha do Oriente Médio, para quem não sabe. E nós temos a alquimia chinesa lá, e também a hindu, mas de forma geral a gente pode pôr a alquimia do Oriente. Então tem as suas pegadas, tem as suas diferenças. Então é uma linha também de estudo, né? Alquimia, assim, resumo da ópera, né? Resumo da ópera é uma linha de estudo que tem essa questão prática que eu falei, né? Que é essa transformação do material. Você veja, transformação do material. Mas tem um aspecto, é um desdobramento, uma oitava acima da questão, que é a transformação, a transmutação, né, que é um termo alquímico, a transmutação do homem. Então inclusive, eu já escrevi vários livros, aí, como você pode constatar, né, até já, se eu não me engano, é no Tradição Maçônica, né, que eu falo dessa questão, que dentro do sistema maçônico, a partir da questão de formação, né, como eu sempre falo, a maçonaria, ele é um ponto de convergência de uma série de linhas, certo? Uma série de linhas. Né? Isso aí é da filosofia, é um termo que é utilizado da filosofia, da linha do estudo da filosofia acadêmica. Né? E a maçonaria aconteceu a mesma coisa. Né? A partir do momento lá de 1717, eu não vou entrar muito no detalhe nessas questões, tem nos meus materiais super explicativos, nos meus cursos lá, naquele Tradição Maçônica, também um curso em vídeo bacana, para quem quiser conhecer também, né? Os links sempre estão aqui embaixo. Se fala dessa questão, por exemplo, das linhas de influência, né? Então a maçonaria, por exemplo, não é só os operativos, né? É que nem eu tenho usado o termo, né? A questão dos operativos é como se fosse uma espécie de uma embalagem, né? Que a maçonaria se apresenta como uma embalagem, a embalagem dos construtores antigos. Isso não há o que refutar, é verdade, né? Então nós nos apresentamos, né? Usamos lá os paramentos inspirados, é uma inspiração, né? Então os paramentos lá, como é que é o operativo, né? O cara que estava trabalhando, ele usava lá as luvas para se proteger, obviamente, usava o avental assim para se proteger, certo? E na maçonaria contemporânea a gente usa mais ou menos a mesma coisa, as luvas, mas com uma outra conotação, né? Luvas brancas, né? Para elevar essa questão da pureza, por exemplo, né? Tem essa conotação do símbolo, né? Se transformou num símbolo, né? Então a pureza em última instância, e o avental
avental também, né? Hoje muito mais ornado, né? Só para você procurar na internet, é muito mais ornado, assim, vários modelos, e cada grau tem o seu modelo específico, cada rito acaba adotando, então tem essas questões aí, cada potência também utiliza alguns padrões, né? Então, no decorrer do tempo também é uma história interessante, uma fonte de pesquisa bacana, esse desenvolvimento dos aventais, né? Porque antes era um avental branco, né? Que o cara ia passando de grau, o cara da maçonaria contemporânea, pós 1717. Então ele ia colocando o cara ia aumentando, né? Ia aumentando de grau, ia decorando o seu primeiro avental. Se você fizer um estudo, eu já vi isso daí, né? Mas se fizer um estudo, por exemplo, das imagens, das gravuras relacionadas ao George Washington, você vê nitidamente, né? Que ele foi passando de grau dentro da maçonaria, certo? E o avental foi cada vez ficando mais decorado. Certo? Então tem, assim, às vezes os mais simples e os bem mais decorados ali, se você busca começar a fazer essa pesquisa, assim, certo? Então é uma questão interessante de se colocar. E daí, a partir lá do discurso do Chevalier Ramsay, lá na França, obviamente, aí em 1736, né, se expandiu, né, esse discurso, é um discurso importantíssimo para a maçonaria, né, muito falado, eu acho que o pessoal, creio, né, que deveria pelo menos conhecer essa questão, né, que é o discurso que desencadeou, por exemplo, a raiz, né, da questão dos valores, né, e da raiz espiritual da maçonaria. Né? A partir desse momento, só para você entender, né, a maçonaria ela começou em 1717, né, de forma organizacional, né, como nessa convergência. Esse ponto de convergência que eu estou falando, ele é a partir dessa data, a gente pode pôr nesse entendimento. Por quê? Né? Porque quem fundou essa organização lá, que foi a Grande Loja de Londres e Westminster, na verdade não foram operativos, né? Foi lá o Desaguliers, o James Anderson, o Anthony Sauer, George Payne, né? Então esses caras, o que eram? O Desaguliers era um cientista, era um teólogo, né? Era um sacerdote anglicano, o James Anderson era um sacerdote presbiteriano, escrevia bastante, trabalhava com escrita, né? O Anthony Sauer era um bibliotecário, o George Payne era um comerciante, mas muito ligado a essa questão, né? E tem que se entender também outra questão, que a maçonaria na Inglaterra, ela tinha determinadas características, né? Muito ligadas aos clubes de cavalheiros também, né? Que eram reuniões que o pessoal tomava lá os seus whiskies, sua cerveja, sei lá, né? Mas discutiam outras coisas, discutiam sobre filosofia, né? Então, isso daí é a influência dos clubes de cavalheiros britânicos e franceses também, né? Que vieram para a maçonaria. Daí nós temos características distintas lá na maçonaria escocesa, por exemplo, né? Que era muito ligada à coroa, era um departamento, né? Ligado à coroa, e daí tinha essa vertente muito operativa, porque era um departamento da coroa. Eles trabalhavam de forma infusiva também na questão da reforma de castelos, né? Reforma e construção de castelos. E daí nós temos uma maçonaria muito mais ligada ao operativo, quando se fala sobre esse aspecto lá do funk, né? Das guildas ou das sindicatos de construtores e construtores da Alemanha, também muito mais ligada à questão da construção em si, né? Le Compagnonnage também, né? Le Compagnonnage, lá da França, né, que é uma linha operativa ainda, daí guarda aqueles segredos. Então, a maçonaria que nós vemos hoje contemporânea, ela vem dessa linha operativa, assim, ela usa essa capa, né, mas por trás existe toda uma intelectualidade dos clubes de cavalheiros e das academias. Né? Então, a doutrina é muito mais ampla do que somente os operativos. Se utiliza os operativos, mas o negócio é bem amplo. Tipo, o buraco é muito embaixo. Quando você fala em maçonaria, assim, no melhor dos termos que eu posso utilizar, quando você fala, a gente só vê a ponta do iceberg. A gente só vê a ponta do iceberg, né? Quando você fala, os maçons são construídos, isso aí é só a pontinha do iceberg, porque é muito profundo, né? E todas as academias eram baseadas assim, em sábios antigos, né? E a busca do retorno do conhecimento clássico, né? Aquele conhecimento aristotélico, de Sócrates, Platão, né? Então, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, né? Isso aí a gente vê nas academias lá do Marcílio Fitino, de 1465, etc e tal. Então tem essa questão. E daí, a partir só para a gente pontuar essa questão, a partir dessa descoberta, começou a vir uma série de linhas. Uma delas foi a questão da alquimia, né? Que daí sim, né, tem todo o contexto lá do solvo et coagula, né? Do dissolver, né, e coagular, ou seja, quebrar e depois concretizar, né? É um contexto ligado à alquimia. E sim, né, o vitriol, né, que
que traz essa questão, né? Que é esse axioma, né? Visita o interior da Terra, né? A Terra somos nós, e lá encontrará a pedra oculta, a sua essência, que é a essência da maçonaria, né? Como eu sempre falo, a maçonaria é uma organização que trabalha sobre a questão da iniciação de uma influência espiritual e tem por objetivo fazer com que o homem encontre a sua verdadeira essência, aquela pedra oculta, né? A fim de atualizar a sua potencialidade. Então, é um nível de consciência da pessoa que expande, né? Encontrando a essência e vai verificar, pô, eu tenho uma série de vícios, né? Isso é uma caminhada, não é que o cara vai chegar e encontrar a sua essência, pô, né? Mas lá vai ter muito mais consciência, obviamente. Mas é uma caminhada em busca dessa essência que você vai, na verdade, você vai se desfazendo, a ideia, né? É essa, né? Quanto mais profundo, exotérico, né? Consciência, né? Esoterismo é um nível de consciência onde a pessoa consegue enxergar, né, muito mais, de forma muito mais ampla, não somente a letra morta do que está escrito, né, ou se for fazer uma análise de simbologia, né, ela é um nível de consciência onde a pessoa consegue decodificar tudo aqueles mistérios, né, e ele entende, né, nesse nível de consciência que todas as coisas têm uma ligação, né, todas as coisas que têm raiz espiritual são basicamente, assim, não me entenda mal, mas são basicamente uma coisa só, né, então tem uma linha de entendimento, justamente, né, uma linha estrutural, melhor falando, não de entendimento, uma linha estrutural que linka ao espírito, certo? Então, linka ao espírito. Então, o esoterista, o esotérico, de fato, aquele que tem a consciência esotérica, ele consegue vai observar, por exemplo, um elemento lá pertencente lá à China, por exemplo, vai ver que existe no Ocidente, ele vai conseguir fazer essa correlação, né? Mesmo que o elemento seja um pouquinho diferente lá, vamos pegar o exemplo do Vajra, né? Que é lá da cultura oriental, né? Ele tem uma correlação com o martelo, né? O martelo tem uma correlação com o raio de Zeus, com o raio de Júpiter também, né? Que por si só significa o quê, né? O poder da divindade se manifestando na matéria, né? Tem o martelo na maçonaria também, então tem essas pegadinhas, sabe o esotérico, né? O esoterista de fato, aquele que alcançou esse nível de consciência, ele tem essa consciência, ele consegue interpretar nesse nível mais profundo, entendendo tudo que quer dizer aquele símbolo, certo? Então, sim, né, como eu falei, esse chegar, né, no encontrar a pedra oculta é uma caminhada, e nessa caminhada você vai fazendo as coisas básicas que a maçonaria fala, né, como é que é? Se erguem templos à virtude e se cavam masmorras ao vício, né? Então, cada vez mais você vai afundando, quer dizer, tirando a questão dos vícios e vai agregando, né, vai aumentando o seu nível de virtudes, né, que justamente, né, vem de encontro, né, com essas linhas, né, que isso aí são algumas linhas. A partir desse 1736, a gente observa, né, a disposição da criação de uma série de graus e sistemas maçônicos. Daí teve as influências, né, a alquimia, né, uma delas, o hermetismo, Kabbalah, né? Se você pega os graus, por exemplo, pega os sistemas que eu falo, você pega uma coluna vertebral no sistema completo da maçonaria, você vai ver, né, que na verdade esses graus tratam-se de uma caminhada, olha que interessante, de uma caminhada ao seu interior, justamente para a busca, né, interna, certo? E nessa caminhada, né, vão ser expostas muitas relações com ela, em função, assim, por exemplo, dos problemas, né, dos vícios, né, vão sendo expostas e vão sendo colocadas as questões das virtudes, né, e valores. Né? Valores baseados na Idade Média, né? Por causa do Ramsay, né? Do discurso do Ramsay, baseado nas ordens de cavalaria da Idade Média, que é justiça. Quem está lá nos graus superiores sabe disso: justiça, lealdade, honra, proteção, certo? São valores. Daí que nós temos as virtudes: fé, esperança, caridade, temperança, prudência, justiça e força, né? Então esse material ele vai sendo colocado assim nos graus superiores dessa forma. E tem tudo a ver com isso, né? Então, de fato, né, como o John Viegas perguntou aqui, sim, os segredos da maçonaria encontram-se no vitriol, que o vitriol é a sua essência. Nesse vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Aguardo você no nosso próximo encontro e um fortíssimo e grande abraço.